Hoje Deus vai falar comigo e com você sobre um tema. O que você sente não pode ser o que você acredita. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quem aqui já sentiu muito medo, muita insegurança, muitos sextos sentidos bateram na tua porta aí? Acho que todo mundo, né? Quem aqui já, sei lá, foi para uma entrevista de emprego, ou foi começar um dia, ou foi fazer algo difícil, e você sentiu o quê? Medo, insegurança, incapacidade. Ah, eu não vou conseguir, não é assim que a gente faz? É normal do ser humano sentir coisas. E hoje nós vamos falar sobre o poder de nós descobrirmos o nosso chamado, amém, queridos? E tem tudo a ver com isso. O nosso chamado é sobre o que nós acreditamos, não sobre o que nós sentimos. Eu nunca vou sentir que eu sou uma bispa cheia do Espírito Santo de Deus, mas eu acredito nisso. E por isso eu ajo. Porque se eu for sentir as minhas situações humanas, o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá na minha casa. Eu vou dizer, mas será? Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Sentimento é um problema. Por isso que Paulo diz assim, eu vou começar o versículo e você vai terminar. Pode ser? Eu não ando pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Porque o que eu vejo é o que eu sinto. Veja que quando o povo entrou na terra prometida para espiar, o que eles sentiram? Éramos como gafanhotinhos. Eles permitiram que aquele sentimento se tornasse a sua crença. E anularam o chamado de Deus para a vida deles. Vamos lá, o chamado de Deus era, entra que a terra é tua. Vai lá espiar, essa é a terra que manda leite e mel. E a gente sabe que não é leite de vaca, e muito menos mel de abelha, mas é leite de tâmara e mel de tâmaras. Uma frutinha super docinha que tem naquela região lá que você, em nome de Jesus, vai para Israel, você vai comer tâmara até sair fora das orelhas. Amém, querido? Ela tem um pouco de gosto de chocolate, vocês acreditam? O pastor Eduardo ama. Eu não gosto muito. Mas não vai por mim. 99% das pessoas amam. O problema sou eu. O problema é que eu gosto de chocolate que é nascido do leite condensado, você entendeu? Eu perguntei, leite condensado? Não tem, então não é chocolate. Queridos, eles pegaram aquela palavra que dizia para eles assim, a terra que manda leite e mel é tua, chegou o momento de vocês entrarem, vai, arrasa. Éramos como? Ah, não vai dar não? Não vai rolar não? Ih, cadê o que Deus falou? Sumiu. Eu acredito naquilo que eu sinto. Olha o perigo. Por quê? Por que é perigoso acreditar no que eu sinto? Porque o que eu sinto é paralisante. O medo é uma coisa terrível. E o pior medo, você não sabe qual que é aquele que você fantasia na cabeça. Gente, quem aqui já sofreu pra caramba sem realmente estar passando pelo problema, só de você ficar ali maquinando? Vai acontecer, certeza vai acontecer, nosso Deus, tô lascado. Nossa, aí você já se condenou, você já se matou, já matou os outros. Quem aqui por medo de alguém da família morrer já até chorou? Ah, meu Deus, filho, a pessoa está viva. Mas a gente faz isso. Faz ou não faz, gente? Vocês são ser humano? Então, com certeza você já fez isso em algum momento da sua vida. Você começou a sentir medo de coisas, começou a trazer coisas, espíritos te atormentaram e nem estava acontecendo nada. Nem tinha recebido a notícia ruim, você já estava entregando a alma. E quando o medo é real, o trem está acontecendo mesmo? Hoje nós vamos ler o Salmo 125 juntos. E o Salmo 125, ele tem uma marca. Ele é um dos momentos onde Davi mais teve medo. Ele estava sendo caçado como um animal por Saul. Leia comigo o Salmo 125.
E nós vamos tirar algumas chaves daqui, amém? Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo daqui em diante e para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons e àqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará como os trabalhadores da iniquidade, mas a paz estará sobre Israel. Quem vê esse salmo de fora pensa, Davi estava onde? Dentro dos muros de Jerusalém. Ele ficava olhando o muro e falando, quero ver quem que vai entrar aqui. Só que Davi não estava lá. Davi estava no meio da escuridão, numa caverna. Quem se lembra dessa passagem que Davi estava preso numa caverna? E que Saul estava bem pertinho daquela caverna. E Deus fez, gente, eu amo a Bíblia. Deus fez as aranhinhas fazerem o quê? Uma teia na porta da caverna. E aí os soldados de Saul passaram e disseram, não, ele não passou aqui porque tem uma teia. Deus faz uma aranha trabalhar para te proteger, se for necessário, meu querido. Eu acho que essa é uma das passagens da Bíblia mais incríveis. Porque Deus fez assim, eu vou te esconder, mas aonde você está não é um bom esconderijo, mas não tem outro, Davi. Mas não se preocupe, Davi. Davi se transportou. Você pode dizer isso com autoridade? Davi se transportou. O que ele estava sentindo naquele momento? Medo? Não, gente, estava não. Saul iria matá-lo se pudesse. Iria ou não iria? Tanto que Saul, ele estava tão próximo que Davi teve a oportunidade de tirar um pedaço da roupa de Saul com a espada. Saul estava dormindo, depois Davi chegou e se apresentou para ele e disse, se eu quisesse ter te matado, eu teria, mas eu não vou repousar a minha espada em ninguém, Deus não me chamou para isso. Davi sabia para que ele tinha sido chamado, ele tinha sido ungido rei, ele não ia matar Saul. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não dá certo? Porque nós não sabemos para que nós fomos chamados. Então nós começamos a dizer tudo que passa na nossa mente, fazer tudo que está no nosso alcance. Nós vivemos o dia como se a gente estivesse vivendo aquele dia só. Nós não pensamos em propósito, em futuro, a que aquilo vai gerar, o que aquilo vai interferir. Nós só estamos dizendo, eu estou sentindo, então que seja. Nós precisamos compreender uma coisa, Davi se transportou pela fé em uma realidade de segurança. Ele disse, Senhor, eu estou numa caverna, prestes a ser morto por Saul, mas Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida. O Senhor não é homem para mentir, muito menos filho de homem para se arrepender. Essa oração sou eu que estou entendendo o que Davi fez, amém, queridos? Se fosse eu, talvez teria feito essa oração, não sei também, na hora do desespero, a gente ora de tudo que a gente nem imagina, né, gente? Eu só sei de uma coisa, Davi se viu dentro do palácio. Davi se viu aonde Deus já havia colocado em seu chamado, ele disse, eu sou o homem de Deus. Eu vou morar dentro dos muros de Jerusalém. Eu vou ser reconhecido como rei em Jerusalém. Esse é o chamado de Deus para mim. Agora, se hoje eu estou numa caverna prestes a morrer, eu não vou crer no que eu sinto, eu vou crer no que eu vou viver da palavra de Deus. Não se entregue aos seus sentimentos. Você consegue entender agora? O medo de Davi poderia destruí-lo naquele momento. O sentimento de Davi poderia destruí-lo naquele momento, mas ele tomou uma decisão. Eu me lembrarei das promessas do meu Criador e vou confiar nele. E vou fazer duas coisas nesse momento. Eu vou confiar em Deus e não vou fazer as coisas como os outros fariam. Quem aqui
tem coragem suficiente para dizer, eu teria matado Saul? Eu talvez também. Gente, acabar com os meus problemas. O cara caçou Davi mais de 40 anos. Irmã, podia até falar que era Deus que estava te dando Saul na mão, não podia? Aí vai lá e resolve. Não foi isso que o eunuco lá, o de Davi, falou, mata ele. E Davi falou o quê? Não. Deus não me chamou para isso. Pergunta assim para você mesmo, quantas coisas eu tenho feito, falado, sentido, que estão me tirando do meu chamado, no meu dia a dia? Mas eu não sei, bispa, porque eu não sei para que eu fui chamado. Se você não tiver em mente o plano que Deus tem para a tua família, você como parte da sua família, você como parte do lugar que você trabalha, você como parte da ser, você tem uma função, você tem um propósito, e você precisa saber por quê, porque se você souber, 99% dos teus erros você não vai cometer mais. Porque eu vou lá falar, vou nada, vai prejudicar meu chamado. Eu vou lá fazer, não vou nada, isso aqui não. Davi foi um homem sábio, segundo o coração de Deus, não porque ele era um cara, não porque ele era muito melhor do que a gente, porque ele entendeu e recebeu o chamado de Deus e disse, se eu vou ser rei, eu tenho que começar a agir como um rei. Se eu vou ser rei, eu vou ter que começar a partir de agora a ter um testemunho melhor, uma posição melhor, uma ação melhor. Eu vou ter que ser antes de ser. Olha para o teu irmão e fala, está entendendo? Não, quando Deus cumprir, eu mudo. Vai cumprir quando? Quando Deus fizer, eu realizo. O diabo ama usar o medo contra nós. Diga assim bem alto, o diabo, através do medo, dos problemas, quer tirar o seu foco. Em uma perseguição de uma vida inteira, o Satanás só queria uma coisa, tirar o foco de Davi. Abandona isso, abandona o projeto de Deus, vai viver a sua vida, foge e nunca mais volta. Faça algo que seja bom para você. Olha para o teu irmão e fala, não, vou fazer não. Porque sem chamado a gente não tem alegria de viver. Eu fiquei hoje à tarde pensando, hoje é feriado, né? E eu fiquei hoje à tarde pensando, dizendo, Deus, imagina a minha vida sem a tua igreja. Que porcaria de vida que eu ia ter. Que vida sem sentido, vida para pagar boleto. Ai, Deus, obrigada, porque o Senhor me amou tanto. Que o Senhor me deu uma função. Coloriu minha vida com uma função. Porque senão eu ia ser uma nada. Que ia produzir nada. Sabe, você não precisa ser um pastor para ter um chamado, você pode ser um enfermeiro e salvar vidas dentro de um hospital. Você pode ser um médico e salvar vidas dentro do hospital, você pode ser um bombeiro e salvar vidas, você pode ser um lixeiro e salvar vidas, você pode ser uma doméstica e converter muitas pessoas para Jesus, aonde você está trabalhando. Você pode ter chamado de Deus aonde você estiver, desde que você saiba por que você está lá e haja em cima disso. E eu quero contar mais um testemunho, posso? Vocês aceitam? Mais um testemunho? Uma senhora não, hoje ela é senhora, mas na época ela era uma adolescente. Ela estava na igreja, não sei se em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu li faz muito tempo esse testemunho, então não vou saber dizer exatamente como foi, mas o corpo do testemunho está aí, amém? E ela foi lá e havia um pastor missionário ministrando na igreja dela, e ela sentiu o coração dela se movendo para missões. E ela chegou e disse, Deus, envia-me, ó Pai, para as missões. E aí, Deus falou, amém, vou te enviar. Só que enviou ela para ser faxineira, numa casa nos Estados Unidos. Meu irmão, ela era formada. Ela não era só formada, irmã, ela tinha doutorado aqui no Brasil, tinha um emprego abençoado, Deus mandou ela ser faxineira. Quem ia? Eu lava a privada dos outros com doutorado.
Você é o diabo. É verdade ou não é? Porque tem gente que, nossa, um papel transforma ele, né? Nossa Deus! Ó, o tamanho do anel que eu tenho aqui. Ele já vai botar um anel. Só que esse anel é só de enfeite, tá, gente? Esse meu anel declara que eu sou isso, que eu sou isso. Não, querido, nós somos pó. E ao pó voltaremos. Mas o nosso espírito vai para o céu. Amém. Amém, queridos? Desde que você tenha vínculo com Deus. E eu vou te dizer uma coisa, ela foi. Fala glória a Deus. Ela foi. E ela foi começando a trabalhar de doméstica e ela não sabia o que ela ia. Gente, eu não estou entendendo o que Deus quer comigo. E ela foi passando uma casa, de repente ela chegou na casa de um povo muito chique, de um povo muito famoso de Hollywood. E ela fazia o quê? Faxina. Ela fazia faxina e cuidava das crianças. E nisso, a dona da casa ficou espantada com ela, porque ela fazia faxina assim. Nossa, que inferno. Eu vou embora para o Brasil. Eu não preciso disso. Era assim? Como é que ela fazia a faxina? Alegre. Ela morava num quartinho da casa. É comum algumas pessoas fazerem isso nos Estados Unidos. Ela morava num quartinho da casa. E ela já levantava com um sorrisão e ela dizia: oh, bom dia para todo mundo, e fazia o café e tá naquela alegria e sempre liberando palavras de vitória. Eu vou treinar por um papel no filme que eu vou não sei o que lá. Você vai ser uma bênção. Deus vai te abençoar, você vai ser maravilhosa. Quando vinha alguma coisa ruim, uma tristeza, eu vou orar por você. E aquela mulher falou: por que você é assim? Por que você veio do Brasil para ser faxineira? E ela começou a contar a história dela. Ela disse: a senhora não sabe, mas eu sou formada nisso. E a mulher falou assim: o que você está fazendo aqui na minha casa? Você poderia arrumar um emprego aqui nos Estados Unidos em cima disso. Ela falou: não, Jesus falou para mim que eu tenho que vir, e eu não sou faxineira, eu sou missionária na tua casa. E a mulher falou assim: missionária na minha casa? O pessoal da mídia caiu não são, mas daqui a pouco eles voltam. Não, é só... Eu vi ali um irmão quase morrer, mas Jesus segurou ele, não era a hora. Eu vou te dizer uma coisa. A mulher disse: você é missionária na minha casa? Por quê? Ela falou: não sei. Mas eu tenho pregado o evangelho para sua filha desde o dia que eu cheguei aqui. Eu fico todo o tempo com ela e eu prego o evangelho para ela. E Jesus me disse: prega o evangelho para ela, prega o evangelho para ela. Anos depois da conversão dessa menina, que hoje já não é mais uma adolescente, mas hoje ela é uma mulher, a gente veio descobrir por que precisava de uma missionária naquela casa. A família toda se converteu, mas hoje ela é a esposa daquele menino chamado Justin Bieber. Ela tirou o menino das drogas. Ela tirou a missionária ou a filha? A filha. Várias famílias se converteram por causa da missionária faxineira. E eu quero te perguntar uma coisa. Chamado é tudo na vida de uma pessoa. Você concorda comigo? Se ela estivesse no Brasil trabalhando na empresa dela, ela estaria muito mais feliz do que se ela estivesse fazendo o que ela estava fazendo? Não, ela não estaria. Não é sobre o que eu estou fazendo, mas é por que eu estou fazendo. Se você começar a ir para o seu trabalho dizendo: não é só um trabalho, isso aqui é um chamado de Deus para a minha vida. Aqui as pessoas vão se converter, aqui a vida das pessoas vão mudar. As pessoas vão entrar aqui cansadas, elas vão sair daqui libertas e curadas. Haverá sempre uma presença de Deus, haverá algo sobrenatural de Deus através da minha vida. Eu tenho certeza que a tua vida e o teu próprio trabalho vai mudar radicalmente. Você crê nisso? Até dentro da nossa casa, sendo esposa, às vezes de um marido complicado, violento, que ainda não conhece Jesus, estranho, corrupto, ou talvez esposo de uma mulher azeda, né? Que tem ou não tem, gente? Aquelas irmãs azedas, né?
complicada, revoltada, roda baiana, desroda baiana. Quando você é um homem que diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir o meu chamado dentro da minha casa. Algo sobrenatural de Deus acontece, amém, queridos? Diga comigo, Davi, assim como Abraão, se transportou, antes de estar lá, pela fé, para dentro da promessa de Deus. Isso os manteve bem, enquanto estavam passando pelos perrengues. Isso os manteve dentro do foco, para que pudessem chegar lá. Deus deu a mesma estratégia para Abraão, quando Abraão estava no meio do nada. Gente, o deserto, você vai ver, é um nada no meio do nada, que não dá em nada. Você só vê areia. Quando você olha areia, 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 Jesus tenha misericórdia. E dá uma tempestade de areia, muda o cenário, você já não sabe onde é norte, onde é só com a bússola. O GPS hoje em dia, né? Mas Abraão tinha bússola. Qual que era a bússola de Abraão? O sol. As estrelas. Qual foi a mensagem que Deus deu para Abraão? Abraão, ajuda a bispa. Olha para o céu. O que é que você está vendo aí no céu? Conta. 1, 2, 3, 4. Alto? 5, 6, 7. Ah, acho que nós pulamos aquela. Começa de novo. 1, 2, 3, 4. Ah, será que eu já contei essa? 1, 2, 3, 4. Abraão passava horas que eram para ele estar desistindo, fazendo o quê? E enquanto ele contava, ele liberava uma palavra. Será 1 nação, 2 nações, 3 nações, 4 nações, 5 nações, 6 nações, 7 nações, 8 nações, 9 nações. Ele sabia muito bem isso? Não, ele não tinha muita ideia, mas ele estava fazendo o quê? Obedecendo a Deus. Diga assim para você, enquanto você fala maldição, você vive maldição. Enquanto você fala a palavra de Deus, você estabelece a palavra de Deus na sua vida. Por isso que Deus disse, ei, Davi, louve, louve, Davi, louve. Sabe, pastor Eduardo, teve um casamento que o meu pai foi fazer, e eu não sei se ele foi fazer ou se ele foi convidado, em que a noiva entrou com esta música, algemado por um preço, oh, quão triste eu andei. É normal? Não dá vontade de chegar na noiva no meio do caminho e falar, eu tenho um carro, você entra, nós foge, nunca mais. Você vai entrar num casamento dizendo, algemado é. Não está normal isso não. Menino, está amarrado em nome de Jesus. Meu pai falou, eu tenho certeza que ela não queria casar. É uma mensagem subliminar dizendo, alguém me salva. Uma mensagem aberta, me livra, me salva, alguém, por favor, tem misericórdia de mim? Coisas que falamos como, eu não aguento mais, eu vou largar a mão. Olha para o teu irmão e fala, o que eu sinto não pode ser o que eu falo e muito menos o que eu creio. Porque eu estou sentindo isso, olha para o teu irmão e fala para a tua alma, alma, você não está sabendo nada, alma, você não está entendendo? O meu Redentor está vivo. Alma, você está confusa, não tem problema não, deixa que eu vou comunicar o corpo direto com o Espírito. O corpo vai falar o que o Espírito recebeu de Deus. Tem palavra de Deus, tem profecia de Deus, tem promessa de Deus. Alma, fica na tua, daqui a pouco você vai louvar. Tem hora que a gente tem que deixar nossa alma calada, porque ela vai trazer distração do inferno para nós. Quem aqui já foi distraído pela alma? Irmãos, vou contar outro testemunho. Pode? Pode, gente? Esse é meu, né? Eu contei de todo mundo, vou contar meu.
Quem viu eu falando da roda do carro que caiu? Pois é. Aí, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não está afiada ali a andar com Jesus, vai dizer o seguinte: meu Deus, que tempo difícil, hein, bispo, que você está passando? Perrengue atrás do outro. Será que Deus está com você mesmo? Essa é a palavra da alma que não está viajando na maionese. Essa alma, coitada, fumou tudo e ficou louca. Eu tenho uma outra visão. A visão do Espírito é sempre diferente. Eu estava conversando até isso com o Eduardo. Eu disse: eu estou achando é bom. Quebra tudo que tem que quebrar. Eu até passo, hoje eu passei diante do Zoinho, falei: Zoinho, se tiver mais alguma coisa para você quebrar, você vai quebrar. Eu estou ordenando que tudo que estiver trincado, tudo que estiver meia boca, tudo que estiver meio... quebra. Por quê? Por quê, pastora Paula? Porque nós compramos o carro, está na garantia. O carro era para dar defeito por muito tempo para frente. O que Deus está fazendo? Dá todos os defeitos e o anjo vai, pá! Ai, Jesus. Pronto. Não aconteceu nada. Vocês ficam assim, gente, foi tão engraçada a expressão de vocês, eu precisava ter filmado. Chega o púlpito daquele dia, né, gente? Chega. Já foi muita emoção para um culto. Foi sexta-feira passada. Imaginou o óleo vindo na nossa direção. Gente, o anjo pega e dá um chute ali e fala: ah, tá ruim isso aqui, tá ruim isso aqui, tá ruim isso aqui. Sabe por quê? Porque esse carro vai trabalhar para nós até o momento de Deus falar: agora vira a página, você vai comprar outro. E ele tem que estar muito bom. E para uma coisa ficar muito boa, muitas vezes ela vai precisar de muita reforma. Você aceita? Ou você tem a alma bicuda? Ai, assim eu não aceito passar. Ai, eu não aceito andar assim. Ai, não aceito. Ai, não aceito. Olha para o teu irmão e fala: pois é, imagina se Davi falasse: ai, eu não aceito. Esse negócio de perseguição eu não quero. Não estava no contrato quando eu assinei esse negócio de perseguição. Dia ruim, porta fechada? Não quero. Dá um sorriso para você e para o Senhor e diga assim: é, meu Deus, o que eu tenho declarado com a minha boca? Conte estrelas, conte areias. Aquele sol, Abraão catava um cadinho de areia e ficava: 1, 2, 3. Sabe o que você está fazendo, Abraão? 4, 5, 6. Nossa, veio 10 juntas. 16. Sara, é muita gente. Quantas eles viam? Ismael, que Deus também falou que não ia contar. Eles viam quantos? 3. Deus falava em quantos? Milhares. A tua alma vê quantos? 0, menos tudo. A palavra de Deus está dizendo para você: milhares, 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 milhares. Eu me lembro quando eu vim aqui nesse púlpito, há muitos anos atrás, à tarde, para brincar de ser bispa, brincar de ser pastora. Essa tarde Deus me lembrou disso. Eu chegava, meu pai deixava, porque eu sempre tive muito cuidado com as coisas do Senhor. Eu subia no púlpito e dizia assim: vocês precisam se converter. Cadeiras. Mas eu via pessoas. Eu via pessoas muito mais do que eu vejo hoje. E quando eu olho para vocês, eu sei que eu ainda vou ver muito, muito maior o número de pessoas. Amém. Sabe por quê? Porque a visão de Deus, ela não se limita ao que eu vejo, ao que eu sinto agora. E eu preciso crer nisso para continuar fazendo o que Deus espera que eu faça. Eu lembro que
Eu falava assim para o meu pai: hoje se converteram 5. E meu pai falava: converteu 5, amanhã é 10. Eu preparava o culto, eu orava, eu jejuava pelas cadeiras. Não, meu querido, eu nunca jejuei pelas cadeiras. Eu jejuei por você e hoje você está aqui. Entenda uma coisa: para de reclamar. Para de liberar palavras quando eu estou sozinho, eu não vou conseguir. E comece a dizer: quer saber de uma coisa? A verdade e a bondade de Deus e a paz de Deus estará sobre mim. Eu imagino quando Davi escreveu esse Salmo 125, ele sentado no fundinho da gruta daquela caverna, dizendo: o sangue de Jesus me cobre. Imaginando o dia que ele estaria sentado naquele trono, dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós vencemos. Ele estava lutando, mas ele não estava sentindo, ele estava acreditando. Para de sentir, comece a acreditar. Acredita no que Deus colocou na tua mão e parte para cima, sem medo. Para nós terminarmos e orarmos, diga assim para você mesmo: todo espírito de intimidação que veio sobre Davi, que veio sobre Abraão, que veio sobre todas as pessoas de Deus e ainda virão sobre mim. E o que eu vou fazer com ele? Eu vou partir para cima dele com muita coragem e com muita verdade. Não tenha vergonha do lugar onde você está hoje. Levanta a tua cabeça e diz: sabe o que é isso? Esse vai ser o testemunho meu de amanhã. Eu vou contar para todo mundo de onde Deus me tirou. Bate foto da tua realidade hoje, porque amanhã ela vai estar num quadro e você vai dizer: olha lá, quando foi, Deus me tirou, foi dali, ó. Ali tudo começou. É assim que Deus quer que você veja. E eu gostaria que você ficasse de pé e dissesse assim comigo: o que é a minha vergonha hoje vai ser o maior testemunho da minha vida. Levanta suas duas mãos para o céu e declara comigo nessa noite, em nome de Jesus: eu não vou viver pelo que eu sinto, mas eu vou viver pela palavra de Deus. Porque eu preciso de muitas mudanças, transformações, curas, alterações, e eu aceito passar pelo processo. Mas Espírito de Deus, pede aí de todo o teu coração: me mostra o meu chamado, o que o Senhor quer comigo nessa família que o Senhor me deu, o que o Senhor quer comigo neste emprego que eu estou agora, o que o Senhor quer comigo dentro da Serrema, o que o Senhor quer comigo nesta amizade. Eu quero ativar o meu chamado. Eu quero acordar todos os dias e dizer: eu sei o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer isso com autoridade. E eu vou abrir a minha boca, ao invés de falar sobre os meus sentimentos, eu vou falar sobre as estrelas e a areia que Deus mandou eu contar. A palavra de Deus diz ali em Romanos, quando Paulo vai falar sobre essa passagem de Abraão: e Abraão venceu, porque ele estava certíssimo que Deus era fiel para cumprir tudo que ele tinha falado. Agora você vai olhar para a tua vida todinha, profeticamente. Faça isso profeticamente. Olha para a tua casa, olha para a tua saúde, olha para as tuas emoções, olha para os teus caminhos, olha para tudo na tua vida. E você vai dizer assim: eu posso estar onde eu não gostaria de estar, passando por situações, momentos, fases que eu não gostaria de estar, mas eu reconheço a presença de Deus na minha vida e na minha história, e eu me abro. Você pode se abrir para Jesus agora. Diga: eu me abro. Eu digo ao Senhor: eu aceito passar pelas mudanças, pelo amadurecimento, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela forja. Eu aceito. Só me mostra o que eu preciso fazer, para que eu estou aqui.
Senhor, eu entrego todos os meus sentimentos nas tuas mãos. Eu entrego todos eles. E agora você vai profeticamente colocar a mão perto da tua boca, não precisa ser na boca, mas perto da tua boca, e você vai dizer: eu consagro a minha boca, aqui agora no altar. Minha boca vai ser o meu maior instrumento de guerra e de adoração. Diga para Deus: a partir de hoje, eu vou engrandecer o que o Senhor declarou sobre a minha vida, todos os dias da minha vida. Eu vou profetizar sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre o meu futuro, sobre o meu trabalho, sobre a Serrema, sobre toda a igreja, sobre o amanhã. Eu serei um lugar de poder, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te contar uma boa notícia. Enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai levantar algumas aranhinhas que você nem vai enxergar. Deus vai levantar algumas pessoas que você nem vai saber. Deus vai abrir portas espirituais e sobrenaturais que você nem sonha, para trabalharem por você enquanto você estiver salmodiando o som da tua promessa. Amém, queridos?